Nós desejamos um bom dia a cada irmão que nos ouve nesta manhã. Nós rogamos a graça salvadora do Senhor Jesus e a paz de Deus em cada família, cada lar que adora ao Senhor neste dia. Queremos fazer algumas comunicações aos irmãos. A palavra de Deus diz: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. E nesta semana nós tivemos algumas notícias tristes. Nós comunicamos o falecimento da dona Delfina Braga Dias, esposa do nosso irmão Eloy Dias Neto, no dia 18 desse mês. Nós comunicamos também o falecimento da irmã Nilma Soares da Silva, esposa do pastor Paulo César da Silva, fundadores do grupo Logos. Comunicamos também o falecimento da irmã Cátia Silene Martins, esposa do reverendo José Nicodemos Pinheiro Júnior. Nós rogamos o conforto e o consolo do Espírito Santo sobre os familiares dos irmãos que partiram para a eternidade. Mas nós também nos alegramos com os nossos irmãos Rogério Wenzel e Tatiane, com a chegada da Luísa em sua casa. Que Deus esteja alegrando, fortalecendo e abençoando este lar. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós vamos adorar a Deus, cantando o hino 49, sempre vencendo, muito vitorioso. E nós podemos ser vitoriosos nas lutas e nas adversidades, assim como o Senhor Jesus, ele foi vitorioso sobre a morte e conquistou a vida para cada um de nós. Louvemos ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor,
reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Nós vamos orar a Deus com o reverendo Paulo Martins, que estará orando pelo fortalecimento dos lares da nossa igreja. Senhor, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, por quem tu és, por aquilo que fazes, e especialmente por aquilo que tens feito na vida da tua igreja aqui neste lugar, na vida dos teus filhos, na vida das nossas famílias. Te louvamos, ó Deus, porque nesta manhã nós podemos cultuar o Senhor, embora impossibilitados de estarmos juntos, o Senhor nos concede a oportunidade de reunirmos as nossas famílias para adorarmos ao Senhor. Suplicamos a continuidade das tuas bênçãos para todos os atos deste culto e que cada um deles concorra para a edificação do teu povo, para o nosso crescimento espiritual, mas que todo ele seja uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Intercedemos pelo reverendo Robson, teu servo, que está conduzindo este momento de adoração. Que o Senhor o use conforme a tua vontade, especialmente para comunicar a mensagem do Senhor endereçada aos nossos corações desta manhã. Continue com a tua igreja, abençoando e fortalecendo a cada vida. Nós oramos com gratidão no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor. Amém. Nós vamos adorar a Deus através do coral da igreja.
vamos ler o Salmo 145, versículo 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Nós vamos louvar a Deus cantando o cântico Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Estaremos neste momento intercedendo pela sua família. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos porque nós podemos recorrer ao teu trono de graça. O Senhor, ó Deus, está disponível, está acessível para ouvir as nossas orações, para nos abençoar, para dispensar sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. E nós te adoramos porque nós sempre podemos te buscar
e o Senhor ouve as nossas orações. Nós suplicamos o conforto e a paz do Senhor sobre aqueles que estão enlutados, que estão entristecidos, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão passando por enfermidades em seus lares, aqueles que estão passando por aflições financeiras. Visite-os, ó Deus, com a tua graça. Aqueles que têm passado por conflitos em família, derrama graciosamente o poder do teu Santo Espírito para restaurar, para reconciliar, para abençoar estes lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Juízes, capítulo 6, verso de 11 a 32, o texto que servirá para a nossa meditação nesta manhã, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos num éfa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado.
E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. A meditação desta manhã é uma adaptação de um dos capítulos do livro Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Em 16 de maio de 1569, o pastor Dirk Willems foi para a casa de uma família da igreja na cidade de Asperen, na Holanda. Era uma época de perseguição à igreja protestante. O delegado da cidade chegou à casa onde estava um missionário para perseguir e matar aquele pastor. O dono da casa foi até o quarto do missionário e avisou ele para fugir, porque o delegado queria matá-lo. O pregador fugiu rapidamente, sem calçar as botas, tomando a direção sul para cruzar a fronteira que chega à Alemanha. O delegado percebeu que aquele missionário fugiu para a fronteira, mas o delegado tinha a vantagem de estar a cavalo. O missionário chegou primeiro ao rio congelado, e ele era magro, ele era leve, e conseguiu atravessar bem o rio congelado. O delegado, porém, estava a cavalo, estava com armas e com ferramentas pesadas. Ele deixou o cavalo e começou a andar pelo rio congelado, e ele afundou. E ele gritou: socorro! E o missionário ouviu o grito, continuou caminhando, e o delegado gritou: pelo amor de Deus, me ajude. E o pastor pensou: se ele voltasse, ia morrer. Se ele corresse, ia se salvar. Mas diante daquele grito de um homem que não conhecia a palavra de Deus, ele voltou, ele salvou o delegado. E quando o delegado estava salvo, pegou as suas correntes, acorrentou o pastor, e em 15 dias aquele pastor foi morto, queimado em uma estaca. Um homem que teve uma coragem e uma moral muito grande para arriscar a sua vida, para morrer, por causa do grito de socorro de um homem ímpio, sem Deus, sem a salvação. Um homem que não pensou naquilo que era politicamente correto, mas pensou naquilo que é biblicamente santo. Nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus que não se curvem ao politicamente correto, mas que sigam os princípios e o padrão da palavra de Deus. Ser machista para muitos é politicamente correto, mas a palavra de Deus diz que o marido deve se sacrificar pela esposa. Ser feminista, na opinião de muitas mulheres, é politicamente correto, mas a palavra de Deus diz que a esposa deve ser submissa ao marido. E mesmo que ela trabalhe e tenha o seu ganho, ela não deve gastar abusivamente, mas deve consultar ao esposo antes de fazer as suas despesas. Nós precisamos de homens e mulheres com coragem, com fé suficiente para crer na palavra de Deus e colocar em prática em seus lares esses ensinos eternos, abençoadores e maravilhosos. O livro dos Juízes, amados irmãos, foi escrito
no período entre 1350 a 1050 a.C. E a expressão-chave deste livro é: naqueles dias, cada um fazia o que achava mais reto. Só que o que eles achavam mais reto, amados irmãos, era seguir após outros deuses, era abandonar ao Senhor, era viver uma vida pecaminosa. E por causa disto, muitas vezes Deus levantou algumas nações ímpias e inimigas para oprimir o povo de Deus, para eles clamarem ao Senhor, voltarem-se para o Senhor, confiarem no Deus de Israel. Nos dias de Gideão, eram dias em que os midianitas haviam cercado e estavam oprimindo o povo de Deus. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Ninguém fazia isso naqueles dias. Naqueles dias, malhava-se trigo no alto das montanhas, onde passa a brisa. Mas o grande medo dos midianitas levou esta atitude de Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu diante de Gideão, medroso, covarde. E é interessante que o anjo de Deus disse assim: homem valente. Que palavra abençoada, amados irmãos, que palavra maravilhosa. Muitas vezes, quando nós estamos amedrontados, quando nós estamos apavorados, Deus nos chama homem valente, mulher valente. Sabemos as nossas limitações, conhecemos as nossas fraquezas, mas Deus nos fortalece, Deus nos encoraja, Deus nos chama a termos uma atitude honrosa, que agrada a Deus e que abençoa as nossas vidas e as nossas famílias. E Deus falou com Gideão, o anjo do Senhor falou com ele para livrar os midianitas. Quando o anjo apareceu diante de Gideão, ele falou assim: Senhor, que é feito dos seus sinais maravilhosos, da obra maravilhosa que o Senhor fez libertando o povo de Israel do Egito? E o Senhor então falou com Gideão: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E Gideão então pediu um sinal do anjo do Senhor. Ele foi preparar uma refeição para o anjo do Senhor, e quando trouxe aquela refeição, o anjo tocou com o cajado e fogo do céu veio e consumiu aquela refeição, e ele descobriu que de fato estava diante da presença de Deus. O que homens e mulheres de Deus precisam aprender com essa história, amados irmãos? E a primeira lição que queremos destacar é que a fonte da coragem, ela está no encontro com Deus. Gideão foi encorajado pelo Senhor. Estava apavorado de medo dos midianitas, mas o Senhor disse: homem valente, vai nessa tua força e livra o povo de Israel da mão dos midianitas. A coragem, amados irmãos, ela nasce quando nós colocamos a nossa vida diante da presença do nosso Deus. Nós lemos na palavra de Deus que Daniel era um homem que todos os dias se ajoelhava diante do Senhor. 3 vezes por dia orava de joelhos, olhando para Jerusalém. Quando o rei Dario fez um decreto que todos deviam fazer oração 1 mês apenas para o rei, Daniel, na mesma varanda que ele ia todos os dias, ele foi 3 vezes e ele orou ao Senhor. E como Daniel, nós precisamos aprender a estar de joelhos diante de Deus, para estar de pé diante dos homens. Alguns arrogantemente ficam de pé diante de Deus e se ajoelham muitas vezes diante dos ímpios, amados irmãos. Por causa do seu encontro com Deus,
Daniel foi revestido de sabedoria, de força e de coragem. E ele foi levado para a cova dos leões, e o Senhor o livrou. Os amigos de Daniel foram revestidos de força e coragem, e disseram ao rei Nabucodonosor: fica sabendo, ó rei, que se o Senhor não nos quiser livrar da fornalha, ainda assim nós não vamos adorar a estátua. E lá na fornalha eles tiveram uma comunhão maravilhosa com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus. A coragem nasce, amados irmãos, desse encontro, desta busca pela presença do nosso Deus, amados irmãos. Jerônimo de Praga foi queimado em uma estaca. Esse homem que conheceu o Evangelho, mas que certa vez ele negou o Evangelho, foi lançado 130 dias em um calabouço cheio de vermes, e suportou toda a indignidade por causa do Evangelho. Ali ele buscou o Senhor, ajoelhou e orou. E quando ele foi levado para a estaca para ser queimado, ele ajoelhou, ele orou, e o executor estava atrás dele, colocando ali feno, palha, madeira para queimar. E Jerônimo interrompeu a oração, olhou para aquele homem e falou assim: faça na minha frente. Se você teve coragem para vir até aqui, então olhe para mim. E aquele homem foi revestido de uma coragem e de uma fé tremenda, por causa do encontro com o Senhor. O encontro com Deus, a comunhão com Deus, a vida de oração, amados irmãos, produz em nós coragem para resistirmos às tentações, às perseguições, às provocações deste mundo. Mas a fé e a coragem, amados irmãos, são virtudes que prevalecem diante do medo. Deus instruiu Gideão e falou assim: vai lá na casa de seu pai e destrói o altar que foi feito a Baal. Joás, pai de Gideão, tinha ali um ídolo, um poste ídolo de Baal, e as pessoas da cidade vinham à casa de Joás para adorar Baal. Gideão pegou 10 homens, mas com um certo medo, em vez de dia, foi à noite. E ele destruiu o poste ídolo, pegou um boi, pegou a madeira do poste ídolo e queimou para oferecer o boi em sacrifício ao Senhor. Quando os homens da cidade vieram, perguntaram: quem fez isto? E disseram: foi Gideão que fez isto. Então chamaram Joás e falaram assim: traz o seu filho para fora, para que o matemos. É interessante que a fé que Gideão teve, a coragem que ele teve, o pai teve também. E quando o pai de Gideão viu aquela cena, então ele enfrentou aqueles homens e disse: se Baal é Deus, que ele contenda contra Gideão, mas se alguém atentar contra o meu filho, será morto. O pai de Gideão foi influenciado pela fé do seu filho, que obedeceu a Deus, e por causa disso Gideão teve o seu nome modificado para Jerubaal, que significa que Baal contenda. Amados irmãos, fé e coragem prevalecem sobre o medo quando nós temos a coragem de obedecer à voz do Senhor, de obedecer à palavra de Deus. Um homem crente precisa ter a coragem de ser um marido que obedece à voz do Senhor, que ama a sua família, que protege a sua família, que leva a sua família à presença do Senhor, que aplica as verdades da palavra de Deus a seu lar. E isso vale para a mulher de Deus, isso vale para os jovens do Senhor. A demonstração da coragem de um homem de Deus pode produzir reavivamento espiritual. Amados irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus que quando o servo do Senhor aplica a palavra no seu coração,
Essa palavra, amados irmãos, ela contagia outras pessoas, ela influencia a família toda é abençoada. Pais precisam orar por seus filhos, filhos precisam orar pela sua família, precisam colocar a família no altar do Senhor, amados irmãos. Um jovem chamado Benjamin Harvey foi o fundador de um seminário batista no Texas, considerado um dos melhores de todos os tempos. Mas poucas pessoas sabem que esse homem alto, forte, um homem que era um ateu durão, um homem que não errava um tiro de pistola para matar pessoas, tinha uma mãe simples, de aparência feia, humilde, que era uma mulher de oração, uma mulher que buscava ao Senhor, uma mulher que colocava o seu filho no altar de Deus, uma mulher crente. E certa vez a igreja fez uma conferência, convidou um pregador, e a mãe, que amava muito seu filho, convidou para assistir o culto. E o seu filho, que não acreditava em Deus, que era indiferente às coisas espirituais, mas para agradar a mãe, assistiu os 3 cultos daquele dia. Na última noite, que teve uma pregação marcante, quando terminou o culto, ele ficou ali no banco, as pessoas saíram, mas um grupo de irmãs da igreja foi à frente e começou a cantar um cântico, começaram a cantar um hino, e aquele hino tocou profundamente na palavra daquele homem forte, alto e durão, que foi quebrantado pelo poder e pela palavra de Deus. E este homem influenciou mais de 5.000 igrejas nos Estados Unidos da América. Amados irmãos, nós precisamos colocar a nossa família no altar de Deus, e precisamos pedir que Deus revista de graça maridos, esposas, filhos, para serem não conformistas, não conformadores com o esquema pecaminoso deste mundo, com essa expressão politicamente correta, que muitas vezes, na maioria das vezes, é biblicamente pecaminoso, amados irmãos, que é contra tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. A nossa oração, a nossa intercessão é para que Deus fortaleça os homens da nossa igreja, os maridos e os pais, que sejam mais amorosos com suas esposas e com seus filhos. Que Deus abençoe as esposas e as mães, que cuidem do seu esposo, que orem por seus filhos, que busquem de toda maneira a paz no lar. A nossa oração é que cada moço, cada rapaz e cada moça da nossa igreja sejam jovens de fibra, de força, resistentes diante da provocação, diante da tentação. Sejam firmes no Senhor, sejam firmes na palavra de Deus, sejam fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Serão encorajados, serão fortalecidos, serão abençoados pela graça e pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino Santifica. Igreja, ó bendita.
nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Oremos. Santifica, ó Deus, as famílias da nossa igreja. Abençoe cada marido, fortalecendo a liderança dentro do seu lar, a liderança para prover, a liderança para cuidar, a liderança para ser sensível às necessidades do lar, mas a liderança espiritual para buscar o poder do Senhor para o lar. Abençoe as esposas e mães, dando sabedoria para buscar a paz, para buscar a harmonia, para buscar o bem-estar espiritual da família. Abençoe os filhos, as crianças, para que cresçam aprendendo a temer o Senhor. Abençoe os jovens, para que sejam firmes na Tua palavra, para que tenham firmeza contra o pecado, para que possam amar de todo o coração o Senhor Jesus e colocar a sua força, o seu talento, a sua criatividade a serviço do reino de Deus. Ó Senhor, fortalece e santifica os lares da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Somos como a Assembleia de Deus.